Olá, pessoa linda que me assiste. Hoje de maneira um pouco mais estática aqui, né, sentado. Nós vamos falar sobre informação documentada, tá? Então, principalmente no que tange lá a cláusula 752, que é criando e atualizando, ela logo no primeiro parágrafo, a cláusula diz o seguinte: ao criar e atualizar a informação documentada, né? Ao criar e atualizar, gente, aonde que está dizendo aí que esse atualizar é algo que precisa ser feito com um certo intervalo planejado? A norma não fala isso. No entanto, o que a gente tem visto por aí? Eu tenho visto em muitas empresas que eu audito várias informações documentadas que tem lá data de revisão, e eu vejo várias informações documentadas com a mesma data de revisão. Aí eu pergunto lá pro gestor, né, do sistema, por que eles estão com a mesma data? E o que ele fala? Que a sistemática que eles estabeleceram prevê que a um determinado intervalo toda a informação documentada tem que passar por uma atualização. Mas espera aí, o que essa palavra representa? Atualizado. Atualizado, pelo menos eu interpreto dessa maneira, gente, que se nada que está previsto nela for diferente do que está acontecendo, ela se encontra atualizada. Então por que carece de uma atualização? E o que eu vejo muitas vezes é o quê? Lá no histórico de revisão, eles simplesmente colocam lá atualização. Ou seja, lê, analisa a informação documentada para constatar que ela continua atualizada. Me falem, que efetiva agregação de valor que existe nisso, pessoa linda que me assiste, me fala. Então não faz sentido, gente, em momento nenhum a norma pede que essa atualização seja algo feito a intervalo planejado a cada 2 anos ou coisa parecida, tá? Vamos fazer uma analogia? Vamos pegar, por exemplo, uma norma técnica, por exemplo. Existem normas técnicas que elas foram editadas na década de 50, na década de 60, 70 e até hoje permanecem atualizadas, porque não teve mudança, não teve modificação. Então a primeira coisa que eu queria falar para vocês é para com esse negócio de estabelecer um período para atualizar a documentação. Auditor, sei lá quem que pede um negócio desse, desculpa, não sabe do que está falando, sabe por quê? Pense, não agrega valor, gente, bom? Segunda coisa importante, né? Toda informação documentada tem 3 agentes: um autor, que é aquele que elabora, aquele que cria a informação documentada ou atualiza, né? Alguém que vai fazer uma análise crítica daquele conteúdo para saber se aquele conteúdo realmente encontra-se adequado, né, e suficiente, ou seja, a análise crítica é quanto à adequação e suficiência, e alguém vai aprovar essa informação documentada, dando poder a essa informação documentada, do tipo, cumpra-se, execute-se. Tá? Então esses 3 agentes precisam aparecer. Pode ser que eles apareçam de maneira explícita ou pode ser que eles apareçam de maneira implícita. O que seria a diferença de um para outro? Explícita, porque você vai ter 3 campos lá: elaborador, analista crítico e aprovador. 3 campos distintos. Ou elaborador e aprovador. Só que esse aprovador vai ter que ser aquele que vai estar fazendo a análise crítica de adequação e suficiência. Mas o que seria isso então, gente? Pensem comigo uma coisa. Vamos fazer uma analogia com um projeto de engenharia de uma casa. Lá você vai ter um projetista que vai elaborar o projeto da casa. Só que alguém vai ter que fazer uma análise crítica para saber se todos os cálculos que foram feitos para aquela casa são adequados e suficientes, se estão ok ou não. É ou não é?
Então, gente, quem faz análise crítica de adequação e suficiência, no mínimo, precisa ter o mesmo nível de conhecimento de quem elaborou. E é não muito raro a gente pega, por exemplo, uma instrução técnica, uma instrução de trabalho elaborado por alguém de uma engenharia e aprovado por alguém que é de uma gerência administrativa, por exemplo, só porque está lá dizendo que tem que ter uma aprovação. Então, se alguém está fazendo somente a aprovação, esse alguém que está fazendo a aprovação também está fazendo análise crítica, ele tem que ter o mesmo nível de conhecimento, de competência de quem elaborou. Senão, com que propriedade ele vai estar fazendo essa análise crítica de adequação e suficiência? Nenhuma. Então, gente, quem elabora pode aprovar? Pode. Se for, por exemplo, alguém de nível gerencial, por exemplo, que elaborou, ele pode aprovar. Mas nunca pode ser o mesmo que vai fazer a análise crítica de adequação e suficiência. Nunca pode ser. Então, quem faz a análise crítica de adequação e suficiência tem que saber tanto quanto ou mais do que quem elaborou, nunca ser o mesmo, e se ele for o aprovador, sem nenhum problema, desde que ele atinja um cargo, né, possua um cargo na hierarquia da empresa, que dê poder a essa informação documentada. E detalhe, gente, isso tem que ser feito para todos os níveis de informação documentada. Formulário é uma informação documentada, no qual se insere informações, dados, que acaba virando um registro, né? Uma informação documentada a ser retida, tá? Mas uma informação documentada a ser mantida inclui formulário, então o formulário também tem que passar por esse tipo de crivo, tá? Ele também tem que passar por esse tipo de crivo, ok? Também precisa ter um elaborador, alguém que faz análise crítica de adequação e suficiência desse formulário e alguém que aprova esse formulário, tá? Aí, gente, isso, né, ficando claro, vamos abordar o outro aspecto que é o lado mais polêmico, que vai ser inclusive a capa desse vídeo aqui, que é a seguinte questão. A norma fala, eu trouxe uma colinha aqui, tá? Ela fala assim, no item 7532, na linha A, fala que tem que haver a preservação de legibilidade. Gente, preservar a legibilidade de uma informação documentada não tem nada a ver com a questão dela ser ou não indelével, tá? Ser indelével, sim, significa que ela não pode ser o que? Apagada, não pode ser o que? Tem até aqui, ó, a definição de ser indelével é algo que é durável, permanente, que não pode ser destruído, suprimido ou fazer desaparecer totalmente. Isso é ser alguma coisa indelével. A norma não fala que uma informação documentada tem que ser indelével, ela fala que tem que ser legível. Ser legível é preservar aquela condição de legibilidade, não está rasurada, não está molhada, não está toda suja de óleo, não está borrada, né? O outro aspecto que fala também é que a informação documentada esteja protegida suficientemente contra a perda de integridade. Não está falando de novo sobre a questão de ser ou não indelével. Então a questão que cabe aqui é o seguinte, gente. Por que uma informação documentada a ser retida, ou seja, um registro, não pode ser preenchido a lápis? Por quê? Se a norma não fala nada sobre a questão de ser ou não indelével. O pessoal vai ligar, mas eu posso apagar. Alguém pode ir lá apagar. Ora, quando alguém está dizendo que aquela informação pode ser apagada, eu te pergunto, feita caneta ou não, também não pode ser apagado? Claro que pode. Não pode passar um branquinho em cima e escrever por cima? Fica aquela coisa horrorosa, aquela coisa, desculpa o termo, gente, porca, digamos assim. Uma borracha não pode ser, uma borracha daquela de duas cores, que tem um lado azul, não pode apagar a caneta? Claro que pode. Agora, quando alguém afirma que um documento a lápis, registrado a lápis, uma informação que foi inserida a lápis ali, alguém pode ir lá apagar, ele está fazendo uma coisa que a gente chama de Minority Report, em alusão, né, àquele filme lá com Tom Cruise, que está pressupondo que um crime vai ser cometido. Está pressupondo que um crime vai ser cometido.
Então a resposta para alguém que fale para mim que eu não posso preencher a lápis é muito simples quando ele vem com esse argumento. Meu senhor, minha senhora, você está acusando as pessoas da minha organização de serem desonestas? De não serem íntegras naquilo que elas fazem? Então, gente, o Bix da GM tem um slide, que vai ser o slide que eu vou colocar na capa desse vídeo, que ele fala assim: por favor, usem papel e lápis. E, gente, as empresas que eu tenho sugerido isso, que estão colocando em prática, estão se sentindo muito aliviadas, porque elas dão na mão do inspetor, do operador de máquina que vai fazer um registro de alguma característica que está sendo coletada numa inspeção numa máquina, né? Quando ele erra, o que ele faz? Ele vai lá e apaga e coloca o certo, meu Deus do céu. Qual o problema disso? Qual o problema disso, gente? Gente, na parte introdutória se não me falha a memória, da ISO 9001-2005, não é da atual não, tem uma frase lá que eu gosto muito, que fala assim: sistema de gestão, e aí eu estendo para todos os outros, tá? Porque lá tá da qualidade, mas eu estendo para todos os outros. Sistema de gestão, gente, não precisa ser complicado. E a gente, tratando a coisa dessa maneira, a gente acaba muito mais trazendo uma dificuldade do que facilidade, do que praticidade. Ok, pessoal? É isso, espero que vocês tenham aí gostado de mais esse vídeo, mais essas dicas aí, tá? E muito obrigado pela atenção de vocês. Fiquem com Deus, cuidem-se e se protejam. Até uma próxima oportunidade. Beijos. Fui!